eu decidi usar o olho de peixe porque o meu braço fica engraçado. Inclusive, eu acho que se eu fosse pro fim do corredor ali e ficasse assim no cantinho da imagem, eu acho que eu ficaria parecendo, sei lá, um monstro de filme de terror, tipo um Slenderman com rosto. É realmente difícil pra mim ficar parecendo um monstro. Inclusive, eu acho que quando eu era criança, uma das coisas que eu mais tinha medo, assim, que eu imaginava... Na verdade, eu não exatamente ativamente imaginava isso, mas é uma das coisas que inexplicavelmente, sei lá, a nossa cabeça cria e o troço não vai embora, ele fica voltando. Que era uma espécie de versão minha, só que nu, com a pele bem clara, bem alva, tipo cadavérica, sabe? E uma versão minha assim, corcunda, com os braços meio que em formato de pinça, a boca enorme, os dentes projetados pra fora, e a boca, no caso, a mucosa, do lado de dentro preta, e os olhos bem arregalados, tipo daquela creepypasta do Jeff. Olhos de cartoon, sabe? Só que pregados num rosto humano. Imagina que bizarro devia ser. Criança tão esquisita. Não, tem criança que é esquisita, tem criança que é muito estranha. Eu imaginava esse tipo de coisa quando eu era menor. Era tipo como se fosse... E o que era mais assustado é que, ok, a não ser que eu tivesse esquizofrenia, de fato, ou eu tivesse algum problema mental, de fato, né, comprovadamente, eu não iria ver aquela porra. Ficaria só na iminência de eu ver, de tanto eu pensar naquilo. Mas, sei lá, era como se fosse uma outra versão monstruosa minha. Não tava tão longe, digamos assim, da realidade. Porque era eu, só que era outra coisa. Era exatamente isso que era assustador. Você só precisa dar um passinho pra, sei lá, parir os teus monstros. Porque é tão fácil criar. Ficou metafórico que eu falei, mas eu fui literal, né? Eu fui literal. Eu realmente imaginava isso quando eu era criança. Realmente chegava perto de visualizar esse tipo de coisa quando eu era criança. Eu acho que eu tive vontade de falar sobre... Não exatamente vontade de falar, mas eu tive que falar. Porque eu assisti aquela cinebiografia da Diana, de novo. Eu já tinha assistido uma vez. Com a Kristen Stewart, a Bella, do Crepúsculo. O nome do filme é Spencer. E ele é uma espécie de reconstituição, fábula, filme de terror psicológico, escolha a palavra que você quiser, sobre a vida da Diana, da Lady Di. A loura bonitona que morreu num acidente de carro, que era casado com o corno do Carlos III, agora da Inglaterra. O rei que veio depois da Elizabeth II. O sem gração, que colocou a Ramera como rainha, no lugar da Diana. Enfim. O filme que eu assisti, a cinematografia, era sobre a Diana, ainda viva, interpretada pela Kristen Stewart. E o filme, ele, de fato, tem uma abordagem diferente. Ele realmente parece um filme de terror, uma espécie de suspense psicológico. Enfim, tem elementos de terror, mas não chega a dar medo, não chega a assustar. Você tem umas afetações, tipo, a atuação da Kristen tá bem... Como é que eu posso dizer? É engraçado porque ela não é uma atriz de muitas expressões, né? Ela é bem monotona. E eu ainda acho que a atriz não é muito versátil. Ela não consegue... Ela sabe atuar, sabe. Ela consegue convencer enquanto ela atua, mas para tipos específicos de personagens. Para tipos bem específicos de personagens. Ela não tem muita versatilidade, não. Ela não tem muito alcance. Mas esse filme, ele faz meio que uma caricatura da Diana. Ok, quando você entende a proposta do filme, até que faz sentido. Mas você tem a Kristen Stewart super, né, super expressiva, como a gente achava que ela era em Crepúsculo. Mas nesse filme, não. Nesse filme, ela tá naquele mesmo alter egozinho, sofredora, sonsa, quieta. Mas encaixou na proposta do filme. Pelo menos a versão da Diana que eles quiseram representar nesse filme.
que é justamente uma mulher sem refogo, sem sossego. Tô sendo a Isabela Boscov. Sim, eu vi a crítica dela sobre esse filme. Não sei até que ponto isso conta também na minha opinião, porque eu reassisti depois que eu tinha visto essa crítica. Mas na primeira vez que eu assisti, eu me lembro que eu fiquei um pouco decepcionado com o clímax desse filme. Porque ele me pareceu muito... E é um problema que eu tenho hoje em dia com o cinema mais contemporâneo. Porque nessa de não seremos didáticos, vocês sabem interpretar imagens, ou roteiro, ou sutilezas, ou metáforas. Nesse negócio de você fazer um filme que é muito não óbvio, um filme que se propõe como muito... Ai, cara, tá aqui uma tip. Pega um quadro, interprete. Eu não preciso de diálogo, o roteiro não precisa ser tão amarradinho assim, né? Enfim, pelos fios, pelo sentimento, você pega o que o filme quer passar, senão você é burro. Eu senti um pouco desse pedantismo no roteiro desse filme. Se você não sabe nada da vida da Diana, você não vai entender bulhufas desse filme. O conflito central da trama, né, o argumento do filme, você vai entender. Que é a Diana pendendo entre continuar mísera dentro daquele castelo de gelo, praticamente, com aquelas pessoas que não gostam dela, que não querem ela lá, a rainha inclusa, fingindo pra todo mundo que tá tudo bem. Então, ou ela vai continuar ali pro resto da vida dela, ou ela vai se divorciar e viver a vida dela de fato, ser quem ela realmente é, de fato. E ainda tem o drama dos filhos dela, porque um deles será rei. Então, ela até pode sair mais ou menos daquela situação, daquela vida, daquele simulacro de vida, né, que é ser a princesa de Gales e depois a rainha da Inglaterra, né? A monarquia, enfim, aquela coisa engessada e sem o menor sentido. Eu acho que esse ele escancarou quanto a monarquia não faz o menor sentido. É glamouroso, é interessante, dá um drama, mas é meio patético. No dia a dia, assim, toda a pompa e circunstância, sabe? Não precisa tanto esforço assim não pra escancarar isso, mas no filme a monarquia fica bem ridícula, bem engraçada, uma coisa bem... Tem uma cena em The Crown em que a série da Netflix, em que a Elizabeth ela tá discutindo com a Margaret Thatcher e ela fala alguma coisa do tipo: mas não é isso tudo que eu sou, Tati. Eu sou uma líder tribal com figurinos ou trajes excêntricos, ou costumes excêntricos, ou ritos excêntricos, alguma coisa assim. E a Margaret Thatcher vira pra ela e fala: não, you certainly not. E ela usa como justificativa para dizer que a Elizabeth II não é isso, porque ela é rainha em um país desenvolvido, que já foi um império global, rico e com uma tradição cultural continental, né, no caso. A Inglaterra teve a sorte de ser um reino próximo da Europa, do continente da Europa. Esse foi o argumento que ela usou para dizer que não, você não é uma líder tribal, porque nós somos a Inglaterra. A gente não tem nada a ver com esse povo da África, com os pretos aí, com esse povo aí do terceiro mundo, com esses terceiros cérebros aí. A gente não tem nada a ver com isso. Ela não falou isso, mas deu a entender. E eu me lembro que eu pensei, cara, quem diria que em The Crown eles iriam tacar uma porra dessa na boca da Elizabeth II? Foi uma forçação de barra? Foi uma forçação de barra. Porque ela nunca diria isso. Ela poderia pensar isso, mas ela nunca diria isso, porra. Logo pra Margaret Thatcher. Mas foi uma ótima sacada, bicho. Eu amei o deboche. Eu amei o deboche de você colocar isso na boca da Elizabeth II. E Elizabeth II, The Crown, eu concordo com você. É isso que você é. Bela tribo, belos costumes, quer dizer, alguns deles pelo menos. Belos castelos, bela cultura. Inclusive eu prefiro o sotaque britânico do que todos os outros sotaques do inglês. Eu acho uma língua belíssima, uma cultura, um país belíssimo. Mas em se tratando da monarquia, de fato é isso que você é. É sobre isso que se trata. Então o drama da Diana, né, que ela não exatamente conversa com essa cena, mas vai na mesma toada da Diana, é que ela pode largar o Charles e ser feliz, mas ela não pode salvar os filhos dela da situação, da condição em que ela os pariu para viver. Um deles vai ser rei. E aí? Ela vai arrancar os filhos dela da sucessão? Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai. Então, o filme, ele tem... Cara, tinha tanta coisa. Tinha tantos elementos dramáticos ali. E eu entendo a escolha deles de não optarem por uma abordagem convencional. Porque The Crown já tá aí. E, pelo menos na minha cabeça,
foi o melhor produto audiovisual que se propôs a contar essa história, monarquia britânica, e dentro da monarquia britânica, as eras, Margaret, a princesa Margaret, que era a irmã da Elizabeth, o casamento dela, e depois, com a chegada da Diana, eles conseguiram meio que, mais ou menos, criar uma versão mais standard da Diana, mais equilibrada, enfim, e da jornada da Diana. Ignora a temporada assim que foi uma bosta, mas pelo menos isso, até que foi, enfim. Então a gente já tem a versão standard da história da Diana, que é The Crown. Então eu não entendo a abordagem deles ser mais psicológica e complexa e freudiana e terror, que não dá medo, matar. Aquela tá muito mais pra suspense, com alguns elementos de terror, mas não chega a ser terror não. Eu achei algumas metáforas meio óbvias, mas vai lá. O filme consegue causar angústia assim. E a Kristen Stewart encaixou que nem uma luva pra essa abordagem, pra essa interpretação que eles fizeram da Diana. Mas cuidado com esse filme, porque se você for assistir e pegar no troço literal do negócio, e aí eu acho que talvez o roteiro pareça pedante. Se você for assistir esse filme interpretando tudo que você vê ao pé da letra, você vai achar que a Diana é louca, que ela tinha borderline, que ela era tipo o que fizeram com a Marilyn Monroe, naquele lixo, naquela bosta mal cagada, que é aquele filme Blonde, da Netflix. Eita, filme ruim do caralho. Acho que é Andrew Dominik, o diretor, né, o gênio por trás daquela buceta medíocre do caralho, que é aquele filme. Uma das piores merdas que eu já assisti na minha vida foi esse filme. Senhor do céu. Não veja essa porra, não. Não veja essa porra. Enfim. Corre o risco de, se você assistir Diana, Spencer, né, o filme. Esse filme que eu tô falando, Spencer. Literalmente, que eu esqueci de falar, como assim não assistir filme ao pé da letra? Se você não entender os exageros, a lupa que é colocada ali em cima da situação da Diana, que tudo aquilo ali tá se passando meio que na cabeça dela, com muitas metáforas, com muito exagero intencional, você vai achar que a Diana é borderline, ou que a Diana daquele filme é meio louca, ou que, enfim, todas as mulheres são loucas, e a mulher sob essa pressão fica louca, e a mulher é louca, e coitadinha dela era uma vítima sacrossanta, é mártir, sei lá, eles estão viscerando outra mulher bonita e loura, que eles fizeram com Mãe, por exemplo, né? Acho que até a Tatiana Feltrin falou algo do tipo que ela tava cansada de ver esses filmes que pegam uma figura feminina e estraçalham e esvisceram e sabe, é uma coisa meio sádica. Você pega uma figura feminina pra provar o seu ponto, você esmigalha aquela mulher, porque isso dá um tipo de prazer catártico, principalmente a homens. Geralmente quem tá por trás desse tipo de filme é homem. Então talvez você tenha essa impressão de que Diana Spencer, o filme Spencer, esteja dentro desse balaio. E assim, eu acho que não tá. Mas eu achei o roteiro desse filme não tão sofisticado, não tão inteligente, não tão sutil quanto ele acha que ele é, e vago demais. E deixou a desejar. O clímax daquele filme deixou a desejar. Não ela correndo pra se colocar entre os filhos dela na caça, né, lá, e os pássaros nas árvores. E ela, I won't move from this spot. You have to shoot me. Aquela finalidade até que foi bacana. Mas, tipo, a Diana entrando na antiga casa dela e todo aquele negócio pra poder arrancar o colar de pérolas. Aquela comparação dela com a Ana Bolena eu achei nada a ver. Porque a Ana Bolena tá muito mais pra uma Camila Parker Bowles do que pra... A Diana ali tava muito mais pra Catarina de Aragão, que era outra coitada corna. Outra pobre coitada corna. Que é uma figura histórica fascinante também, inclusive, a Catarina de Aragão. Mas nesse caso, a Ana Bolena também é interessante. Mas é porque há muito tempo, né? Mas hoje em dia, se acontecesse uma coisa como Catarina de Aragão e Ana Bolena, a Ana Bolena seria uma Camila Parker Bowles. Você gosta da Camila? Não, né? Nem The Crown conseguiu fazer nada com a figura da Camila. Eles nem conseguiram. Ainda que eles quisessem lacrar com a Camila, não tem o que fazer. Porque eita criatura nauseante. Não tem versão possível, distorcível, sendo uma história recente, em que você faça com que a Camila seja alguém simpatético. Não tem. O que acontece com a Bolena. Mas tipo, eu achei muito... E gente, que é isso? Vocês tiraram isso? Que a Diana seria uma outra Ana Bolena. Tá, então ela seria outra ramera, né? Outra amante.
Não, ela era a esposa original. A Ramera era a Camila. A Ana Bolena tá muito mais pra Camila do que, enfim. E a Catarina de Aragão também era outra rainha amada pelo povo, escorraçada pelo Henrique VIII. A mesma coisa que o Charles fazia com a Diana. Então eu não entendi esse paralelo com a Ana Bolena. É só por causa do negócio do pescoço. É só porque a Ana Bolena perdeu o pescoço. É isso, é isso. De repente, o porquê a gente ter dozinha da Ana Bolena hoje em dia é porque ela foi decapitada. E porque o Henrique VIII era um bosta. Mas isso não faz com que ela seja menos rameira. Desculpe se você acha isso que eu tô falando machista. Mas assim, se homens eles podem ser babacas, se homens podem ser fracos, se homens podem ser, assim, insuficientes para sustentar uma família, etc., uma mulher também pode ser uma vagabunda. Ela também pode ser uma ordinária. Ela também pode ser alguém que não se dá o respeito, que não se dá o valor. Ela também pode ser uma destruidora de lares. E ser tão culpada quanto o corno filho da puta do Henrique VIII que fez aquilo com a coitada da Catarina de Aragão. Ela não é menos vagabunda do que ele só porque ela é mulher. Desculpe, eu não vou achar que é. Eu não vou dizer que é. Eu não vou fingir que eu acho que não é. Quando é. Você sabe que é, eu sei que é, e é. Enfim. Não acho que ela tem que ser apedrejada só porque ela é uma rameira. Nós não somos muçulmanos, somos cristãos. Amém. Allah Akbar. Nós somos cristãos. Então, não, a gente não faz isso, né? Quem faz são eles. Nós não fazemos isso mais. A gente não faz isso mais. Enfim. Mas a gente é uma rameira. A gente, porra, tu vai comparar a coitada da Diana, que já é corna, com a rameira? Porra, filme. Então isso eu achei nada a ver. Eu achei. Ai, não. E eu acho que não tinha tanta appeal de fazer o comparativo da Diana com a Catarina de Aragão, porque elas não são ligadas, né? Por sangue. Elas não são parentes. A Diana não é descendente de Aragão, como é da Bolena. Enfim. Então vá lá. Mas eu achei forçado e eu achei pretencioso. Uma das outras coisas que eu achei pretencioso. Mas, para além de qualquer análise pseudotécnica que eu possa fazer desse filme aqui nesse vídeo, o que mais mexeu comigo foi aquele senso de libertação. Sabe, aquele senso de ser uma reconstrução da Diana. A gente nunca vai saber como ela era na vida real. Eu acho que eu ainda tô na página 40 da autobiografia dela. Comprei no Kindle esses dias, tava em promoção. É aquele Diana, Her True Story and Her Own Words, do Andrew Morrison. Estou na página 40 ainda. E eu tendo a não confiar muito em autobiografias. A gente nunca vai saber como a Diana de fato era. A gente não tem um bom romance reconstituindo ela em todas as dimensões dele. Esse filme é só mais um recorte. Um recorte bem exagerado e conscientemente exagerado. O que não acho que perdoe algumas tosqueiras, né? Enfim, eu não acharia você uma pessoa ignorante e burra só porque você não gostou desse filme, você detestou esse filme, você achou esse filme inútil e não acrescenta nada ao que a gente já sabe da Diana. Eu até concordo com você, eu achei uma abordagem bacana, interessante. Mas de longe não é um The Crown. Mas eu achei catártico. O filme deixou a desejar no sentido racional, do tipo, ok, cadê mais contextualização? Cadê menos metáfora e mais coisas acontecendo, sabe? Pra aumentar o estado mental dela. Cadê mais diálogos com os personagens? E cadê diálogos ao mesmo tempo? Mais diálogos com os personagens e diminuir a expositividade, sabe? Dos diálogos. Tipo, o Charles, naquela cena que ele falando pra ela, There have to be two of you. Your true self and someone they took pictures of. Eu fiquei tipo, meu amigo, ela já entendeu isso há muito tempo. Aí ela ainda fala, I thought you knew. Sim, ela sabia. É óbvio que ela sabia. Já deu pra sacar. Então, esse tipo de coisa... Enfim, mas eu acho que faltou substância no filme. Susto. Eu achei que amanhã tava me vendo falar sozinho.
Às vezes ela me vive lá sozinha. E ela para. Vai saber o que ela já não ouviu. Eu não quero saber. Enfim. Não. É não. Enfim. Então o filme, ele é catártico. O filme, ele é entupido de emoção. Ele desperta, de fato, em você, né? Ele te desperta. Não é um filme que você assiste indiferentemente. Talvez seja um filme que você se entedie se você não tem nenhuma relação especial com Kristen. Eu gosto da Kristen Stewart. Ela me lembra muito minha irmã. Então... olha lá. E eu gosto muito de Crepúsculo. E a persona da Kristen Stewart, eu me relaciono muito com ela. É um marmanjão, ok. Mas você tá falando uma questão de alma, de soul, sabe? Eu tenho muita simpatia por ela. E eu acho a figura da Diana muito interessante, né? E justamente porque é tão interessante, tende a ser muito banalizado. Nossa, é uma santa vítima, mártir. Eu não gosto desse tipo de coisa, não. E não vou dizer que o filme vai pra esse lado, mas ele ameaça pra esse lado, sim. Eu achei um filme muito catártico, com um assunto interessante, com uma atriz que eu gosto. Mas eu acho que faltou substância. Me deixou a desejar no lado racional da coisa. Foi uma ótima experiência, foi um barato, mas o filme, ele falta alguma coisa dele próprio. Ele precisa de muito contexto para você entendê-lo. E ele precisa que você desculpe muitas pequenas coisinhas que o filme se propõe a fazer e não faz tão bem quanto ele próprio acha que faz. Eu acho que é um filme tipo 6,5 de 10, sabe? Arrisca um 7, que é um filme bom, mas fica entre o medíocre, e não exatamente medíocre, vai, mas o interessante, o bacana, o pipoquinha, não pipoquinha também. É, de fato, pipoquinha. Não é só porque você representa sentimentos densos em uma situação complexa que você pode não aprofundar isso e o seu filme não ser superficial. Enfim, talvez o filme seja superficial. Eu preciso de contexto. Não tem muita coisa dentro dele. Mas... não, mais nada, de fato. Então ele fica entre isso e uma coisa que, nossa, bom. Ele tem lampejos disso. Sei lá, eu acho que é um filme que lida muito com quem você realmente é e quem você é pros outros. Isso sempre vai ser um tema bom. É. Eu queria falar alguma coisa, mas eu não tô conseguindo encontrar palavras. Mas eu acho que é exatamente isso. É um filme catártico. Foi outra coisa que me fez querer ligar a câmera pra ficar blá 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 blá, me convencendo de que mais alguém vai entender isso além de mim. Pois é. É um filme bom? Não particularmente. É um filme memorável? Talvez só pra mim. E pra pessoas bem específicas que projetem coisas bem específicas sobre o filme que tem vários apelos. Nenhum deles muito artístico, né? Muitos bem físicos, pragmáticos, estéticos, meramente estéticos. É um filme esteticamente belíssimo. Então fica fácil, né? Uma coisa assim ser fascinante. Mas sem muita substância. Yup. Inter.